Voltamos aqui no Jornal Alerta Geral, nesta entrevista com a coordenadora do Programa de Combate ao Tabagismo do Hospital de Messejana, médica Penha Uchoa. Jornalista Beto Almeida, você estava fazendo uma pergunta quando eu o interrompi e você volta agora ao questionamento com a doutora Penha. Com relação à questão que eu chamo assim do chamado tabagismo passivo, para quem ali está próximo a uma pessoa que está consumindo cigarro. A gente sabe que tem os riscos, por exemplo, no consumo do cigarro tradicional. No caso do vape, existe risco também para o chamado consumidor passivo, aquele que não fuma diretamente? Tá. Obviamente que os estudos são bem menores, mas assim, vamos entender bem qual é a diferença mais importante com relação ao cigarro convencional e o cigarro eletrônico. Então, no cigarro convencional, há uma combustão, há uma queima numa temperatura de mais ou menos 800 a 1000 graus, ali na ponta do cigarro. O que acontece no cigarro eletrônico é uma vaporização, é uma aerossolização de um conteúdo líquido que é aquecido e é disponibilizado para a pessoa que vai fumar aquele cigarro eletrônico, né? Mas vai estar produzindo, você vê pelas imagens na internet, são claríssimas essas imagens, né? Daquele vapor que é jogado no ambiente e muitas vezes é uma vaporização de uma alta densidade, né? Então, embora assim os estudos sejam menores, porque isso é uma questão, claro, é uma questão só de tempo, né? O cigarro convencional está há muito mais tempo, então, consequentemente, há mais estudos. Mas é uma questão de tempo, de se definir de uma forma mais clara o que está associado ao tabagismo passivo e também ao tabagismo ativo associado ao cigarro eletrônico. Mas, assim, basta, assim, a gente observar pela frequência de uso das pessoas e dependendo do ambiente em que ela se encontrar. Se é um ambiente fechado, por exemplo, ambiente de balada, um ambiente de bar, que seja fechado, obviamente que aquela eliminação do aerossol do cigarro eletrônico, ele vai ser maléfico também para as pessoas que estiverem. Doutora Penha, a senhora está no dia a dia do Hospital de Messejana, pelas suas mãos, pelas mãos, claro, de outros médicos, tem passado muitos casos de pessoas, homens e mulheres, carregando aí os efeitos do uso do cigarro eletrônico? Então vamos, aqui a nossa situação específica de um programa de controle do tabagismo de um hospital público. Então, o que nós recebemos aqui é uma população, né, de uma classe, de uma situação econômica menos favorável e que, até o momento, não está tão exposta ao cigarro eletrônico. Então, a maioria, sim, 99,9% dos nossos pacientes são usuários de cigarro convencional. Então, a gente não tem uma experiência para falar de perfil de usuário de cigarro eletrônico aqui no nosso programa, nem do tratamento, porque os pacientes que nos procuram, eles são poucos, mas os poucos que nos procuram, o grande diferencial que a gente observa é na questão da dependência, que é muito mais elevada, e na questão do desespero de parar de fumar também. Os dados também do nosso estado, nós não temos dados oficiais, né? O que a gente tem são alguns
estudos que estão iniciando, e a gente tem também o estudo que saiu agora do INCO, em que foi feita entrevista com usuários de cigarro eletrônico em bares e também em baladas também. O jornalista Beto Almeida, você já está preparado para outra pergunta, mas como a doutora Penha Uchoa deu ênfase ao combate ao tabagismo tradicional, eu queria fazer uma pergunta também para a senhora em relação a esse atendimento na área do hospital de Messejana. Qual é a situação das pessoas que chegam, que são fumantes no hospital de Messejana? São pessoas já com a idade elevada ou tem muita gente bem mais nova, doutora Penha, que já sofre também com as consequências danosas do uso do cigarro, do uso do tabagismo? Um hospital de doenças torácicas, então tem esse viés, né, de recebermos portadores de sintomas respiratórios e cardiovasculares. Então, esse é o nosso maior público, porque a gente atende muitas pessoas que vêm do internamento, e a gente sabe que a internação hospitalar é a janela de maior oportunidade para a cessação tabágica. Então, a gente não pode perder esse paciente. No momento que ele sai da internação, ele já migra automaticamente para esse ambulatório. Ele não entra em fila coisíssima nenhuma, ele entra automaticamente. E também tem o público que vem dos nossos ambulatórios, que também são portadores de doenças respiratórias e cardiovasculares. E por último, nós temos um público que nos procura espontaneamente, que ainda não tem nenhuma doença associada, pelo menos conhecida, associada ao tabagismo, mas que desejam parar de fumar porque estão procurando qualidade de vida, estão procurando maior sobrevida. Então, a gente tem um público muito diferenciado. E a faixa média que nos procuram é de 45 anos. Mas veja bem, a gente tem gente que nos procura de 30 anos, né, até pessoas que têm uma faixa etária de 70 anos. E outra coisa que a gente observa em dias atuais é o adoecimento mais precoce. E especialmente quando se trata de cigarro eletrônico. Isso já está claro. Essas pessoas estão adoecendo muito mais jovens. Inclusive até fatais que a gente pode detalhar em uma próxima de vocês. Jornalista Beto Almeida. Doutora Penha, voltando ainda nessa questão dos chamados cigarros eletrônicos, existe algum nível, vamos dizer assim, mínimo, seguro, para consumir os vapes, vamos dizer assim? E se não existe, tem alguma forma de minimizar? Não existe risco. Isso não existe em termos de dependência. E é exatamente isso que nós, profissionais de saúde, preocupados com a saúde dessas crianças, dessas adolescentes, vendo o exemplo do que está acontecendo no mundo, em países em que não existe uma legislação como a nossa, que proíbe tanto a importação como a venda do cigarro eletrônico no nosso meio, e que há essa liberação do uso do cigarro eletrônico, e que a gente está observando que crianças mesmo, de 8 anos de idade, que já iniciam o tabagismo, nem mais pelo cigarro convencional, não, já inicia o tabagismo pelo cigarro eletrônico. Então, a previsão de adoecimento para essas crianças, o impacto do cigarro eletrônico vai trazer na vida futura dessa criança, é grave, porque
ainda está em desenvolvimento, especialmente também na questão não só física, mas na sua questão psicológica, na sua questão mental. E a gente já observa que os portadores de cigarros eletrônicos, eles têm uma maior, de usuários de cigarro eletrônico, eles têm uma maior prevalência tanto de depressão como de ansiedade. Então, volto a insistir na questão de realmente da proibição, pelo fato, não é uma coisa à toa, é pela gravidade mesmo, porque o cigarro eletrônico, ele já pode provocar doença que pode ser fatal, agudamente, coisa que o cigarro convencional não faz. Mas o cigarro eletrônico já tem uma doença para chamar de sua, que é a EVALI, que já foi comentada por vocês aí no início, que é uma síndrome respiratória que leva a uma insuficiência respiratória grave e que pode ser fatal. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a médica pneumologista Penha Uchoa, coordenadora do Programa de Controle ao Tabagismo do Hospital de Messejana. Doutora Penha, eu quero agradecer a sua presença com esses recados importantes para a população do Ceará, por meio das nossas 23 emissoras de rádio, a partir da nossa FM 104.3 na Grande Fortaleza, e também com transmissão pelas nossas redes sociais do Ceará Agora. Desejo à senhora um bom dia, um bom trabalho e um bom ano novo. Para nós. E a gente aproveite esse final de ano que é tão simbólico, que ele traz uma questão do renascer, e ele traz também a possibilidade de um ano novo em que as pessoas coloquem metas mais saudáveis, de autocuidado, e parar de fumar é uma meta espetacular para o ano de 2025, se você não conseguiu em 2024. Ok, obrigado, doutora Penha. E você que nos acompanha pelas redes sociais ou pelas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral, está aí, jornalista Beto Almeida, esse bom recado da médica pneumologista Penha Uchoa, que comanda o programa de controle ao tabagismo no Hospital de Messejana, com boas informações e alertas importantes para a população, especialmente para a população jovem, do ponto de vista do cigarro eletrônico, claro, também do tabagismo. E um que é definitivo, viu, Luciano, que ela deixou muito claro aí, não tem um nível seguro para o consumo desse cigarro eletrônico. Então não adianta você dizer, olha, eu larguei o cigarro comum, não vou entrar no cigarro convencional e vou fazer pouco uso do vape. Ele vai causar algum dano. Isso é importantíssimo. Final da nossa conversa, você, jornalista Beto Almeida, bom dia, bom trabalho, um grande abraço. Um grande abraço a todos.